Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso livre Escalas de Avaliação no Autismo. A aula de hoje vai ser sobre a escala CARS. A CARS é uma escala utilizada para medir o grau, para verificar o grau do autismo na criança. Vocês vão perceber que é de muito fácil compreensão e aplicação. Tá? Ela avalia o comportamento em 14 domínios, sendo que o 15º é uma cotação geral da impressão do examinador. Tá? Esses domínios, esses aspectos, vamos dizer assim, que a CARS avalia, é bem comportamental. E são já traços, já aspectos, já domínios visivelmente prejudicados no autismo. Então, um primeiro domínio é relações pessoais, né? Como que a criança se comporta, aí você vai avaliar, você vai cotar. O segundo, imitação, se imita, se não imita, né? Resposta emocional, se é exagerado, se é anormal, atípico, né? Se, por exemplo, como que é a resposta emocional da criança numa determinada situação. Como assim determinada situação? Essa escala não traz como a escala PEP-R, traz todos as direitinho ali, item por item que a gente vai avaliar, trazendo as estratégias de avaliação. O CARS traz os domínios, como você vai fazer com você, tá? Então, por exemplo, relações pessoais, né? Então, você vai propor uma atividade, algum momento específico para observar esse aspecto. Então, você vai propor, você vai deixar um ambiente propício para que você tenha essa resposta, tenha essa observação, né? Que você consiga fazer essa observação e ter a resposta que você está precisando. Em cada um dos 14 domínios, tá? Alguns desses domínios, ou todos, você pode encontrar algumas atividades, algumas propostas no próprio PEP-R. Ou você mesmo que já tem alguma experiência, que já clinica, que já é professor, que já, enfim, que tem contato com crianças autistas, você pode providenciar o ambiente para aquela avaliação. Então, você, por exemplo, tem a cotação aqui, ó. Cotação, vocês podem acompanhar no material que já está disponível para baixar. Uso do objeto. Você pode já deixar aquele espaço para que vai ser o ambiente para avaliar com os objetos ali. Os objetos que você quer ver como que a criança vai manipular, né? Então, por exemplo, é um menino, aí você quer deixar objetos específicos para aquele menino, carrinho, bola. Não que não possa deixar para a menina também, mas eu estou dando um exemplo para que você manipule o ambiente para você ter essa resposta. Então, você deixa o ambiente ali formado para que você possa fazer essa observação, essa avaliação por meio da observação, tá? E tem outra aqui, são 14 níveis mais a impressão geral, né? Então, vamos supor que você, em uma sessão de 50 minutos, você vai avaliar 3 itens. Deixa preparado, né? Deixa preparado ali os itens para você avaliar. Essa escala especificamente vai dar uma cotação, vai mostrar o grau de autismo, né? Ela não traz necessariamente estratégias de intervenção, né? Então, por que começamos com o PEP-R? Porque ele traz isso, ele traz um repertório para a gente avaliar e perceber quais áreas estão em déficit, né? E traz já ali vamos dizer assim, um menu de como a gente pode construir o nosso plano de intervenção em cima das áreas em déficit, tá? A CRAS traz os domínios. Embora ela não traga ali tudo mastigadinho como traz o PEP-R, ela traz os domínios que nós vamos avaliar. E esses domínios são domínios que já tem que o autismo já está ali, vamos dizer, entre aspas, prejudicado no autismo, né?
Então, vamos falar da cotação. O material já está disponível, né, para vocês baixarem. Então, eu vou passar aqui para o slide da aplicação, né? A pontuação varia de 15 a 60. E o ponto de corte para autismo é 30. E scores entre 30 e 36 indicam sintomas leves a moderado. E acima de 37, sintomas graves do autismo. Então, depois de pontuar bonitinho, vocês percebam que até a própria tabela CARS, ela traz, né, tudo muito simplificado ali, né? Vou abrir aqui a minha, eu pensei que tivesse aberto, mas não está. Vou abrir aqui. Então, na folha de cotação, vocês vão ver que ela é muito simples, tem ali onde cotar, lá em cima da página, né? Tem os domínios. Então, no domínio 1, qual foi a pontuação? No domínio 2, qual foi a pontuação? Então, você vai depois só somar. Depois de somado, você vai aqui embaixo e vai ver até o, até o 30, do 30 ao 36, autista ligeiro moderado, e do 30 e acima de 36 até 60, autismo severo. E aqui embaixo tem tudo o que é para ser observado. Então, assim, número 1, né, que é o domínio número 1, primeiro domínio, relação com as pessoas. Então, você vai ver se fez lá atividade com a criança, vamos pensando numa atividade que você vai observar como é a relação dela com as pessoas, né? Pode ser com você, ou pode ser um momento que você tenha outras crianças para estar ali umas 2, 3, você dá uma observada de como que vai ser isso, por exemplo. Então, você vai perceber se tem alguma timidez, agitação ou aborrecimento, né? Mas não um nível superior da que uma criança típica da mesma idade teria. Então, por exemplo, você pode pegar uma proposta ali de avaliar, onde você coloca o brinquedo, e aí ela pega, e você pede o brinquedo, por exemplo. Você brinca um pouquinho, e pede o brinquedo, pede uma troca, alguma coisa que você possa ver como que ela vai responder, tá? Então, se ela foi uma timidez no começo, né, e depois ela foi, aí nessa troca de brinquedo, você viu que ela ficou um pouco irritada, nervosa, mas nada acima do normal, ok, número 1. Ela teve uma relação ligeiramente anormal, né? Ela evitou contato ocular, ela se zangou muito rapidamente ou facilmente, ela não interagiu, né? Uma timidez muito excessiva, ou ela não respondeu, né? Como se não estivesse ali. Então você vai pontuar. Número 2. Relação moderadamente anormal. A criança mostra-se distante, ignorando os adultos e parecendo ausente por momentos. São necessários esforços e persistência para prender a sua atenção. O contato iniciado pela criança e qualidade é pouco pessoal. Então, você vai medir. Se for assim, número 3. Você tentou, se esforçou, e foi muito difícil esse contato, tá? E número 4, relação severamente anormal. Você fez de tudo, você tentou, mas não teve contato, tá? Por mais que você tentou e persistiu. Se você achar assim, mas poxa, ficou entre o 3 e o 4, você pode repetir com uma outra atividade do mesmo domínio? Pode, né? E mesmo assim, não tirou a dúvida se é 3 ou 4, você pode botar 3,5. Você não precisa cotar ou 3 ou 4, se você percebeu que está entre um e outro e você repetiu o mesmo domínio e continuou a mesma resposta, tá? Isso também nos outros de cima, nos itens de cima. Observações, você vai colocar embaixo o que você achar pertinente, né? Porque senão esquece. Então, vai lá, você colocou lá
um ambiente lúdico, você deixou lá os brinquedos, e você foi interagir e ela já não gostou porque ela queria só ficar focada naquilo, aí você colocou lá brinquedo tal, por exemplo, a criança focou num brinquedo, numa boneca tal e não queria mais trocar. Assim, eu tô dando exemplos, mas você que vai colocar as observações que você achar pertinente, tá bom? E assim sucessivamente, no domínio 2, no domínio 3, até chegar no domínio 14. E o domínio 15 é a impressão geral, né? Então, de tudo que você avaliou 14 domínios antes, no 15º você vai avaliar e vai dar a sua opinião. É bem subjetivo? É subjetivo. Porém, é um subjetivo baseado na tua experiência das cotações anteriores, tá? Dos domínios que você avaliou antes, tá bom? Qualquer dúvida, repita a atividade em outro momento ou no mesmo domínio uma outra atividade, né? Às vezes a gente está avaliando um domínio e a gente percebe que naquele dia, naquele momento não é um bom momento para avaliar aquele domínio por diversas questões, né? Ou fisiológicas, ou emocionais, né? Então a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade também. E como dito, desde o começo desse curso na primeira escala, antes de avaliar, antes de aplicar qualquer escala, mantenha uma relação, né, mútua, de confiança, mantenha uma relação de afetividade, que a criança possa se soltar, ser ela mesma, para que você possa ter uma maior segurança na hora que você estiver avaliando. Traga a família para perto de você, fale para a família o que você vai fazer. Por exemplo, a criança chegou, a mãe chegou com a criança, a mãe, o pai chegou com a criança. Olha, eu vou aplicar a escala CARS, por exemplo. Eu quero ter uma ideia de que nível de autismo ela tem, né? Então, eu vou aplicar essa escala, eu vou observar, eu vou montar um ambiente para observar certos aspectos, né? Nós pais gostamos muito quando os profissionais nos falam o que está acontecendo, qual o objetivo, o que vão usar, né? Às vezes o profissional pode pensar, para que eu vou falar, não vai nem entender. Se a gente não entende, a gente pesquisa, não se preocupe. Mas a gente quer ter essa segurança também, né? Do que está sendo feito e qual o objetivo. Então, é legal. Vou aplicar o PPR, então eu vou falar para quê? Olha, ele vai ajudar a montar um plano de educação individual, né? Vai aplicar CARS, eu quero agora saber o nível de autismo que ela tem, então eu vou aplicar essa, né? Aí no final dá um feedback e uma dica também que eu vou dar para vocês. O domínio, a área que criança tem uma pontuação grave, severa, que a criança não domina ainda, falei, não entreguem para os pais como uma sentença. Não consegue, não faz, não interage, ponto. Né? Não é legal. Falam que está em desenvolvimento, que ainda não alcançou, mas está em desenvolvimento. Né? Vamos trabalhar em cima da área que está em déficit. Vamos montar um plano para treinar tal habilidade. Procurem não sentenciar, tá bom? Como mãe, eu vou dizer, procurem reacender as esperanças de alguns que foram apagadas, muitas vezes por más, ou melhor, por orientações inadequadas, e procurem reforçar que aquilo que não é pode vir a ser, né? A ciência traz aí para nós que nós podemos aprender e reciclar os nossos neurônios enquanto estivermos vivos, né? E o ambiente, os estímulos nos ajudam muito. Então, eu peço como mãe e dou essa dica como profissional. Façam isso. Use as palavras certas, palavras que constroem, palavras que edificam, tá? Evitem palavras que destroem, que derrubam, que causam sofrimento, tristeza. Nada é sentenciado, né? Tudo pode ser mudado, principalmente quando a gente tem inspiração, motivação e muita fé para alcançar o nosso objetivo. Bom,
mais uma vez, deixem seus comentários no grupo, suas perguntas, suas dúvidas. Não vou me estender muito nessa videoaula sobre a escala CARS, porque o material aí tá bem explicadinho, né? Qualquer dúvida, entre no grupo. Cotaram? Estão com dúvida? Manda pra gente, né? No grupo, pode riscar o nome da criança, manda só a cotação, põe o nome fictício, não tem problema. A gente vai discutindo, tirando dúvidas, tá bom? Não precisa ser necessariamente da escala CARS. Vou aplicar o PEP-R, vou aplicar a ATA, vou aplicar uma outra escala e já vocês estão falando de outra, não tem problema, tá bom? Nós estamos, esse grupo e esse curso foi feito para auxiliar, para ajudar, né? Foi feito para levar conhecimento. Então, estamos dispostos a isso, né? A ensinar e a aprender e a compartilhar, tá bom? Deixo o meu abraço a todos, é só chamar. Estamos todas disponíveis, né? Tá bom? Um abraço. Até a próxima aula.